Vamos começar mais um quadro nesse canal? Então esse aqui vai ser o que eu vou chamar de playlist antológica, onde a gente vai conversar sobre filmes e séries que seguem nesse formato antológico, ou seja, uma historinha de cada vez. Sempre várias histórias em pequenas doses pra gente degustar. Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui onde a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de tudo que é histórico, pop, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte desta bela comunidade de amigos que não para de crescer. Se você for velho de casa, já sabe, vai deixando seu like que me ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas e é assim que o YouTube entende que você tá gostando dos meus vídeos. E já deixa aqui nos comentários quais filmes eu devo comentar por aqui, que filme que você quer ver aqui no canal. Me siga nas redes sociais, Charlie Erro em todas as redes sociais e vamos direto pro vídeo que é o que interessa. O filminho da vez é Creepshow, um filme de 1982 dirigido pelo pai dos zumbis, o George A. Romero, e conta com o roteiro pelo Stephen King. Inclusive esse aqui é o único filme do Romero que ele não trabalhou no roteiro. A ideia do filme é ser essa grande homenagem aos quadrinhos de terror dos anos 50, mais especificamente à editora IC Comics. Você pode não ser tão ligado assim no universo dos quadrinhos, além dos filmes de hominho que a gente tem, mas saiba que assim como teve no cinema a censura com o Código Rei, os quadrinhos eles também passaram por uma forte censura depois da publicação da obra Sedução dos Inocentes, que esse autor ele dizia que essas obras de quadrinho de super-herói, de terror principalmente, desviava as crianças, uma influência para as crianças, né? E ali ele mostrava evidências disso. A principal editora afetada por isso, já que todo o seu material era extremamente grotesco e cairia na censura, foi a IC Comics. Eu ainda pretendo fazer um vídeo só explicando essa questão toda, principalmente com a IC Comics, mas se você quiser aprender um pouquinho mais, eu recomendo o episódio de Creepshow do podcast Esqueletos no Armário, que o Álvaro dá uma mini aulinha ali de como foi toda essa questão da censura e a questão com a IC Comics. A questão é que pros fãs de terror ali dos anos 80, esses quadrinhos de terror foi tipo assim, provavelmente o primeiro contato que eles tiveram com o filme de terror pra muita gente, o primeiro contato com o gênero. Então o filme Creepshow quer homenagear essas pessoas, a emoção, a sensação que eram, o que eles sentiam quando liam essas revistas. Então a gente começa o filme com essa primeira história que é mais ou menos o que liga todos os outros segmentos. Começa com um pai proibindo o filho dele de ler essas revistinhas, né? Porque essas revistinhas são perigosas, são má influências. O garotinho é o Joe Hill, e o pai é o maravilhoso, fantástico Tom Atkins, que pra nós carpenterianos é um ator lendário. O pai briga com o filho, rola até tapa na cara e ele pega a revistinha e joga no lixo. E aí, enquanto o vento folheia ali, sopra uma tempestade e sopra as páginas da revista Creepshow, é que a gente é apresentado para cada uma das histórias. Eu vou comentar melhor cada um dos segmentos no nosso bloco com spoilers, beleza? Aqui eu vou ser um pouquinho mais geralzona. Se a intenção era homenagear os quadrinhos dos anos 50, esse filme é provavelmente o filme mais bem sucedido da história do cinema, porque o Romero consegue transpor das páginas pra tela exatamente a sensação de ler essas revistas. A escolha dos enquadramentos, as composições, até a maneira com que a sombra é mostrada, é bem pra te trazer essa sensação do que você podia encontrar nessas páginas. Não dá pra não comentar das cenas de flashback, ou então só pensamento dos personagens mesmo, e que uma estilização muito forte entra em cena com balões e coisas ali mostrando, pra mostrar o que o personagem tá pensando, ou só mostrar que aquilo ali é uma cena diferente da história principal. E ele usa de fundos, de às vezes até desenhos, de bordas mesmo. É tudo extremamente saído de uma página de revista. Tem também as cenas que são realmente de ilustração, né? Aí já é muito mais direto o que eles estão querendo fazer. Mas o trabalho do Romero aqui é tão maravilhoso em executar a ideia. A ideia principal é transpor as páginas. O que ele consegue aqui é um dos melhores filmes dele, com certeza. É um dos meus favoritos, pelo menos. Porque mídias diferentes exigem coisas diferentes. Se você conseguir transpor de uma para outra, mantendo a magia, conseguindo deixar divertido, lúdico, sabe, maravilhoso, é muito difícil e ele conseguiu. Tem uma coisa muito legal que ele faz, que é o uso de uma iluminação. Eu não sei bem descrever como é essa técnica, mas ele usa uma cor só para iluminar. Então você tá numa cena e tudo fica vermelho. E aí você vê aquela imagem com os tons de vermelho, ele usa das sombras do preto ali na imagem para você enxergar as formas, para moldar as formas, mas o destaque é para a cor vermelha ou para a cor verde. E eu acho que, assim, nos quadrinhos, os quadrinhos da IC Comics, por exemplo, eles são preto e branco só, não tem cor, tirando as capas. Mas a gente tá no cinema, na era do cinema colorido, né? Então ele precisa trabalhar isso de uma maneira que seja cartunesca, que remeta a uma história em quadrinho, ao mesmo tempo que ainda homenageie
o que era feito nesses quadrinhos. E lá tinha o preto muito forte, a sombra muito forte. Então, quando fica a cor chapada só, uma cor sólida, você consegue ver melhor esses contrastes. Eu não sei se eu consegui me fazer entender tão bem, mas vai ter as imagens aí pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Claro que o King, né, sendo um grande nerdola, ele consegue colocar muito nas histórias a mesma estrutura do que acontecia nos quadrinhos. Então você não tem aquela coisa dos finais felizes, você tem sempre uma espécie de castigo pelo que é sendo feito. Sabe? A grande graça dessas histórias é que toda ação tem uma punição. E eu não digo toda boa ação, não. Toda ação tem uma punição. Toda decisão tomada vai ter uma consequência. Então, se por exemplo você for ganancioso no começo da história, isso vai voltar pra te pegar e essa sua ganância vai ser a causa da sua morte. Se você for invejoso, vai morrer por causa da inveja. Nessas histórias, o deleite tá na parte do leitor, não dos personagens. Quem vai ficar feliz é o leitor. O personagem, meu filho, pode esquecer. As coisas mais desgraçadas, absurdas e chocantes vão acontecer só pra acontecer mesmo, sabe? Sem precisar de uma explicação. E muitas vezes sem aquela coisa de moral da história, sabe? Tem, como eu disse, funciona quase que como castigo, mas não é daquele jeito que você pensa que está te dando uma lição de moral, que está te ensinando alguma coisa. Não é do tipo, não seja invejoso, hein? É mais no sentido de todo mundo vai se ferrar no final. Nos gibis daquela época e por consequência no filme também, você não tinha muito essa história de ai, mas isso é tudo um trauma por trás que fez o terror, ou uma mensagem moralizante, ou uma lição a ser aprendida, sabe? Muitas coisas eram sim criticadas, eles apontavam o dedo para algumas coisas, mas não era feito de uma maneira que parecia uma palestrinha, sabe? Alguém te dando aula, alguém te apontando o dedo e falando assim: ai, hein, não faz isso. Parece que toda a história agora precisa ser moralizante, precisa te ensinar alguma coisa, tem que pontuar uma virtude. A IC Comics não era assim e Creepshow também não é. É claro que nem tudo são flores, né? Então, assim, eram obras feitas por homens e majoritariamente para outros homens. Com exceção da primeira história, todas as outras são muito focadas nos personagens mais masculinos. E as personagens femininas que tem, elas são sempre caricaturas, elas são exageradas, elas são vulgares, elas são insuportáveis, elas são, sabe, realmente uma caricatura do que são mulheres. Então você tem uma história que a mulher trai o marido e aí você acompanha a vingança dele. Aí você tem um marido que tá planejando matar a esposa dele, que é insuportável, porque ela é vulgar, porque ela é demais, excêntrica. E é claro, o filme não diz pra você que tipo, ah, isso mesmo, o homem tem que fazer isso, sabe? Ele não é recompensado por fazer isso. Não, ele sofre a punição também na maioria dos casos. Mas é uma história muito focada no masculino mesmo, sabe? E beleza, pra quem tá tudo bem com isso, pra mim já não funciona mais. Eu sei que é um filme dos anos 80, gente, mas eu não posso mudar a minha maneira de ver o mundo e como eu enxergo as coisas, né? Então foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, mas assim, o que interessa é que são histórias de terror muito divertidas, muito assustadoras em alguns momentos e nojentas, e sinceramente, é um pouquinho de tudo que eu amo no terror. Parece que eles entraram na minha cabeça pra fazer esse filme aqui. Foi isso que aconteceu. Não, mas sério, eu acho que tem um pouquinho pra todo mundo que é fã de terror. Tem uma historinha ali que pelo menos vai agradar um tipo de fã. A menos que você seja aqueles fãs chatos que acreditam que só o terror elevado, o terror psicológico, que é o que vale. Aí você não vai se divertir com nada, né? Esse filme aqui é pra quem se diverte com maquiagens bagaceiras. Não que seja bagaceira, tá? Mas pra quem se diverte com isso. Com sangue falso, com vermes saindo de cadáveres, com essas coisas, sabe? Pra quem sabe ser feliz. Eu quero comentar mais sobre os efeitos especiais no momento que eu falar deles em cada segmento, mas acho que eu preciso, antes de acabar aqui o nosso bloco sem spoilers, dizer que os efeitos especiais desse filme são por responsabilidade do gigantesco Tom Savini, do Divo, então vocês já podem imaginar que tudo de bom vai acontecer. Ele inclusive faz uma pontinha no filme, lá pro final. Divo, te amamos, Tom Savini. Esse filme tem inclusive o primeiro animatrônico que ele trabalhou assim, completo pra fazer um filme. É bem legal. Bom, eu acho que é isso. Creepshow é uma das minhas antologias favoritas e eu me divirto sinceramente do começo ao fim com esse filme. E acho que é uma das minhas obras favoritas envolvendo Stephen King assim, em geral, em qualquer mídia. Tem um pouquinho pra cada um, então não deixe de conferir isso aqui não. Se você vai ficando por aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu likeão aqui pra ajudar muito a gente. E também, né, volta aqui pra conversar com a gente depois que você assistiu o filme. Aí você volta e vem pros comentários. Ou se você só deixa aqui pra dizer pra gente se você conheceu o Creepshow agora, se você já conhecia, se tinha curiosidade de ver. E aí depois a gente conversa mais a fundo. E pra quem fica, se preparem. Spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler, spoiler, spoiler. Olha o spoiler.
O primeiro segmento se chama Father's Day, ou seja, né, Dia dos Pais, e a gente começa acompanhando essa família dentro de uma mansão no Dia dos Pais, e essa família parece não se gostar. A sogra tá contando pro genro, né, pro novo genro dela, o que levou eles a estarem reunidos ali naquela noite, naquela tarde. Dizem que a dona da mansão assassinou o próprio pai porque o pai matou o amor da vida dela. Ela tava lá vivendo a própria vida, mas o pai ficou doente, ela precisou cuidar dele, aí ele faz a vida da mulher um grandíssimo inferno, porque ele é o maior insuportável que já pisou no planeta. É sério, que velho insuportável. Ele fica bengalando uma cena lá, ele fica bengalando e gritando o nome dela. Que nervoso, gente. Ela aguentou mais. Ela aguentou muito. Ele fica brigando com ela, chamando ela o tempo todo, até que um momento ela não aguenta e desce um cacetete na cabeça dele e acaba com o velho. Enquanto, né, a sogra vai contando essa história, a gente já vê as molduras que eu disse, né, como ela tá contando um flashback, contando coisas que já aconteceram, tem essas molduras que eu falei lá na parte sem spoilers que são lindas e realmente acho que são o meu detalhe favorito do filme. E também a gente vai vendo, né, durante essas cenas, a mulher da história chegando lá na mansão e indo pro cemitério. Ela tá indo prestar uma homenagem ao papai dela. O genro não sabe muito se acredita nessa história, se estão querendo só assustar ele, mas eles ficam lá de bobeira na mansão, esperando a mulher chegar pra eles poderem jantar. E cada vez mais fica claro que essa família toda se odeia. A mulher chega lá no cemitério da mansão e vai lá chorar as pitangas, sofrer com o pai, ela vai bebendo e botando todas as mágoas pra fora. E a atriz, a Vivica Lindfors, ela disse que ela improvisou essa cena, ela pediu pra improvisar essa cena e ficou pensando na relação dela com o pai mesmo, e até um pouco da relação dela com o marido dela na época, pra poder botar a emoção pra fora. E é uma cena realmente bem legal, ela é uma boa atriz. Ela vai bebendo e a gente sente que alguma coisa terrível vai acontecer, porque, né, estamos num filme de terror. Uma mão decrépita sai do chão e agarra ela. Assim a gente vê o pai saindo da terra todo carcomido, tudo que a terra já era pra ter levado. Na verdade, levou boa parte. Ele sai de lá pedindo o bendito bolo, que ele fica pedindo pra ela o tempo todo. E assim ele se vinga da própria filha. É como eu disse, né? Ela tinha motivos pra matar o velho, mas ainda assim ela precisa pagar, porque todo mundo aqui precisa rodar no final. O genro escuta uma coisa estranha e vai lá no cemitério procurar pela tia, e aí ele acaba rodando também. É uma cena até bem que ridícula, porque você vê claramente que dá pra ele fugir. Mom, por que você não fugiu? Era só levantar e sair correndo antes do negócio cair na sua cabeça. Mas aqui tem boas maquiagens. A sogra resolve ir na cozinha lá procurar pelo genro também e no fim das contas também acaba rodando. Os filhos vão lá procurar ela e aparece o cadáver do velho, o velho defunto, com um belíssimo bolo na mão, mas o bolo é a cabeça da sogra, né? E Feliz Dia dos Pais. É um final extremamente IC Comics. Se você nunca leu nada da IC Comics, é isso aqui. Essa aqui é a essência da IC Comics, é isso aqui. Acaba meio absurdo, meio sem um final, sabe? Sem uma conclusão que você quer, meu Deus. Ninguém termina com um final feliz, só acaba. E com um punch ali de um horror, uma imagem chocante, e a gente segue em frente. A minha parte favorita desse segmento fica sendo mesmo as maquiagens. Tanto da mulher cadáver, quando ela fica lá meio cadavérica também, mas principalmente do velho cadáver. Porque ele tá bem sujo, sabe? Ele acabou de sair da terra. E a maquiagem te mostra isso, ela é areiosa, ela é suja, e é muito legal. É Tom Savini, né, gente? Eu tenho uma pequena curiosidade aqui nesse segmento, aparecem uns vermes no cadáver, e eu sei que pra fazer mais volume, não ficar tão nojento assim pros atores, eles utilizaram aquelas bolachas de arroz, sabe, aqueles biscoitos de arroz triturados pra parecer vermes. Aquele negócio da iluminação de uma cor só acontece bastante aqui, com o vermelho mais no começo e depois no final do segmento bastante com o azul, e é muito lindo, eu estou apaixonada por esse efeito que ele usa. O segundo segmento é talvez o mais conhecido do filme todo, e provavelmente antes mesmo de assistir o filme você já tinha visto imagens dele por aí. É a história protagonizada pelo Stephen King, o ator Stephen King. Não tem muito o que narrar, porque assim, a história é bem contida nela mesma e é o menor segmento, eu acredito, então é mais rápido da gente seguir aqui. Cai a meteora do céu e o caipira Stephen King vai lá ver, né, o que caiu, o que é aquilo, aí ele vê que é um meteorito e ele pensa, primeira coisa, né, porque a coisa que a gente pensa é isso, vou vender isso aqui pra faculdade e ficar rico, pagar minhas dívidas. Ele cutuca lá o meteorito e é lógico que ele queima o dedo, então o plano dele é o quê? Vamos tacar água, que a água vai esfriar e a gente vai conseguir pegar ele. Ele vai lá, enche o balde, joga um balde d'água, mas o que acontece é que o negócio racha, né? A mudança de temperatura, o choque de temperatura, racha o negócio e aí a gente vê tipo um leite azul dentro do meteorito. Novamente, né? Aquilo que eu falei das cores sendo utilizadas, as cores marcadas assim, sólidas. Ele pega o meteorito e leva pra casa. Mas coisas esquisitas começam a acontecer com ele. O dedinho ali que ele queimou começa a ficar todo decrépito e verde e parecendo uns musgos. Na verdade, os musgos começam a se espalhar por todo o corpo dele, também toda a fazenda. Essa coisa extremamente alienígena ao mesmo tempo que
muito parecida com o nosso musgo mesmo, né? As pragas que a gente vê por aqui. Eu acho que na verdade é pra ser parecido com a verdinha, sabe? A do capeta. Ele também vai enlouquecendo aos poucos, né? Porque não tem muito o que fazer e aí no final ele dá um tirambaço na cabeça e acaba com tudo. E fica lá a fazenda continuando sendo dominada pelos musgos e o noticiário avisa que vai chover e que as plantas vão continuar crescendo pela região. Então a gente imagina que esses musgos vão se espalhar pelo planeta todo. Eu acho extremamente debatível você pensar se o ponto alto desse segmento é o musgo, né, como eles fazem o musgo nas cenas, no Stephen King, a maquiagem e nos props mesmo, ou se é a atuação do Stephen King. Mas assim, eu vou ficar com a atuação porque eu acho muito boa. Eu acho que o King rouba a cena nisso aqui. Ele foi tão ator que ele teve uma alergia ferrenha dessa maquiagem, mas mesmo assim ele só encheu o rabo de remédio, se dopou lá e continuou fazendo porque, né, the show must go on. A atuação dele é completamente esquisita e eu sei que parece ser algo ruim, mas eu acho que é o que o segmento pediu, sabe? Eu acho que é o que pediram pra ele. Ele até fala que pediram que ele atuasse como o Coiote, sabe? Coiote Papalégua. Como que ele atuasse como o coiote quando ele tá lá em cima do penhasco e, tipo, vai cair aquele olhar. É assim que era pra ele atuar. E eu sinto que ele conseguiu, sabe? Eu acho que essa atuação, numa novela das 6 de época, ele seria aquele personagem engraçadinho da Fazenda, que alegra todo mundo por ser burrinho, sabe? Eu acho que na Globo faria um grande sucesso. Eu acho que isso ele conseguiu entregar muito bem. Não entregou o que foi pedido. Talvez tenha ficado um pouquinho caricato demais. Talvez até um pouco ofensivo pras pessoas que são, né, caipiras. Mas eu acho que foi legal. Eu acho que, assim, compatível com a energia desse segmento. Então eu estou com o ator Stephen King até o fim. O terceiro segmento é chamado de Indo com a Maré. E ele conta com a presença do Ted Danson e do Leslie Nielsen fazendo aqui um papel sério, né? Um papel de terror que não é humorístico, apesar de ter elementos de humor ali. Sério, a primeira vez que eu vi isso aqui eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha visto o Leslie Nielsen fora de um papel, assim, de uma comédia pastelão. Eu nunca passou pela minha cabeça que ele poderia ter feito um papel mais sério na vida dele. Vamos lá, o Leslie Nielsen é corno. Pera aí, eu não tô atacando ele. O personagem dele é um corno, ele foi traído e ele vai lá tirar satisfação, né, com o amante da mulher dele. Assim, quem poderia julgar a esposa? Nessa cena do confronto aí, o Ted Danson tá com um roupão, com o peitoral peludo à mostra. Assim, a mulher tem razão. Ela estava certa de trair. O corno ameaça o amante, diz que se ele não fizer o que ele quer, a mulher é que vai pagar a consequência. Ele mostra uma fitinha, né, com um áudio ali pra ele ouvir a mulher meio que pedindo socorro, meio que pedindo ajuda. Dá pra você ver que ela tá numa situação de perigo e o amante precisa ajudar. Os homens pegam a estrada juntos e fica naquele clima, assim, delicioso do Ted Danson querendo arrancar a cabeça do Leslie Nielsen e o Leslie Nielsen lá só de deboche, só de palhaçada. O corno leva o amante até a praia e diz que logo logo ele vai poder ver a mulher. Ele diz pro Ted se enterrar na areia, mas não atolar, e o trouxa vai lá e faz. Ameaça pra cá, ameaça pra lá, o Leslie Nielsen vai embora e volta com uma TV de tubo com quilômetros de cabo. É sério, é muito cabo. Você imagina, né? Porque hoje em dia você teria uma televisão portátil, talvez, uma coisa ali com uma bateria. Ali não, é no cabo de energia. Mas esse cabo de energia está ligado onde? Eu achava que era no carro, a bateria do carro, faz sentido, né? Mas não é, porque o Leslie Nielsen depois vai embora e a televisão continua tocando, então assim, da onde vem essa energia? Enfim, essa TV é pra ele ver por ali, o Leslie Nielsen liga ela e o Ted vê lá dentro que a mulher tá na televisão, que ela está enterrada em algum outro ponto da praia, do mesmo jeito que ele, né, até o pescoço, só a cabecinha pra fora, e a maré vai e volta, então ela vai se afogar. A gente vê ela se afogando ali já. Ele fica pedindo socorro, pede pro Leslie não fazer isso, mas Leslie só fala, foda-se, vocês merecem, vão pagar, e sai se divertindo. E aí o Ted fica lá enterrado na areia assistindo televisão até a TV parar de funcionar porque a maré vem, e a maré vem e também mata ele. O corno vai pra casa e lá ele tem um monte de TVzinha que ele fica, né, assistindo os dois lá na praia até eles morrerem. Ele fica se divertindo, rindo. Né, o plano dele funcionou. É um plano maligno que deu certo. O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. Não, peraí, essa aí é outra história. Mas os dias passam e o Leslie tá lá preparando um banhão pra ele, num banheiro lindo, um banheiro todo verde, tá bom? Os pisinhos, os azulejos são todos verdes, maravilhosos. Sonho, eu preciso ter esse banheiro. Mas ele tá lá preparando o banho dele e começa a ouvir vozes chamando ele. Será que ele tá ficando maluco? Tá ficando perturbado? No fim, os cadáveres da mulher e do amante saem do mar pra carregar o Leslie Nielsen até a praia e fazer a mesma coisa com ele, né? Que ele fez. É o mínimo. Você tem que pagar do mesmo jeito que você fez. Ele fica lá rindo, dizendo que ele consegue segurar o fôlego por muito tempo. E a história acaba. Eu acho que pra mim, de todas as histórias, essa é a mais cruel, porque ela é muito fria, sabe? Tudo que o personagem do Leslie Nielsen faz... Ele é frio, sabe? Ele não mostra nenhum arrependimento, nenhuma,
Sabe, nada negativo. O próximo segmento tem coisas de um marido fazendo coisas premeditadas contra a mulher, mas eu acho que esse aqui é muito mais frio, dá muito mais... Não sei, me incomoda muito mais, me dá mais medo. Corno psicopata é assustador, cara. A maquiagem dos retornados, né, lá da água é bem legal, mas eu queria que parecesse mais úmida, sabe? Eu queria poder ver pela maquiagem que é mais molhada. É muito boa a maquiagem, muito boa mesmo, melhor do que a maioria das coisas que a gente vê por aí. Mas o detalhe pra gente lembrar a veia do mar é que eles têm tipo umas algas penduradas nele. É mais por isso do que pela nojeira de um corpo que se decompôs na água. Até tem umas pus saindo depois quando o Leslie Nielsen ataca eles, mas é por causa do machucado e não do corpo em si. Eu acho que é o meu segmento favorito porque é o que traz mais a essência da IC Comics, no sentido de todo mundo se ferra e não tem final feliz, todo mundo paga o que tem que pagar e bola pra frente. O quarto segmento se chama A Caixa e começa com essa festa, essa reunião de professores e funcionários de uma universidade. Todo mundo de cores sóbrias, sabe? Gente de nariz empinado, intelectual alto. Ali a gente conhece o Henry, que é um professor que parece extremamente infeliz com o casamento dele e ele odeia a esposa dele. E a esposa dele é a Vilma, interpretada pela maravilhosa Divone Adrienne Barbeau, que nós, carpenterianos, conhecemos como a radialista de Bruma Assassina. Inclusive, na época desse filme aqui, acho que ela ainda estava casada com o Carpenter. Um beijo pra ela. A direção e o texto faz questão de mostrar, faz muita coisa pra marcar como que ela é diferente daquele ambiente elitizado. Então ela tá de vermelho, ela grita, ela fala alto, ela se exalta, ela é vulgar. Aí a gente vê o marido fantasiando maneiras de matar ela em público e as pessoas até aplaudem, porque a mulher é vista realmente como não fazer o mínimo de sentido ela ali no meio daquelas pessoas. Tem um outro professor lá na festa também, o Stanley. Ele é chamado no telefone porque um faxineiro achou uma caixa, um negócio escondido debaixo de uma escada lá, e ele precisa ir lá ver o que tá acontecendo. Ele fica interessado depois de uma informação ou outra e corre lá pra universidade pra ver. Aí o faxineiro mostra pra ele que é um negócio escondido debaixo da escada que tá datado de 1834. E claro que eles ficam mais curiosos ainda. Aí os dois tiram a caixa de lá e levam até a sala dele. E assim, o negócio tá trancado com correntes e cadeados. Eu acho que seria de bom tom não abrir ele sem saber o que tem lá dentro. Seria de, assim... coisa de bom senso mesmo, sabe? E aí eles ficam penando lá pra abrir a caixa, mas conseguem abrir, e aí no momento de ganância, que eu já marquei pra vocês, ganância é importante em muitas dessas histórias, o faxineiro enfia a mão lá dentro achando que ele viu esmeraldas e acaba sendo devorado por uma criatura meio macaco, meio yeti que tem lá dentro, porque nem eu disse que a ganância tem seu preço. Nisso, um dos estudantes que também tinha achado a caixa com o faxineiro antes, volta pra ver o que aconteceu, e aí o Stanley fala pra ele, cara, vamos sair daqui, vamos fugir daqui, não sei o quê. E ele, não, isso aqui pode ser a descoberta do século, a gente pode ficar muito rico, a gente pode subir na carreira. Ganância, né, como eu disse. Ele vai lá ver o que tem na caixa e acaba morrendo também. E o Stanley fica desesperado, né? 2 pessoas morreram porque ele resolveu mexer nessa danada caixa. Ele corre pra casa do infeliz do Harry e conta pra ele o que aconteceu. E é lógico que a primeira coisa que vem na cabeça do Harry é dopar o amigo dele, escrever um bilhete pra esposa, fazendo, né, com que ela fosse até a faculdade e indo lá pra poder armar uma cena pro bicho atacar ela. Aí ele chega lá na faculdade, vê que o Stanley não tá mentindo e começa a limpar tudo pra preparar o terreno. E assim, ele limpa tudo mesmo, o bicho não ataca ele. Todo mundo chegou perto da caixa e foi atacado. Ele limpa, ele passa o paninho, tira o sangue, tananã, e o bicho não ataca ele. Realmente escolhido. A esposa dele, obviamente, acha o bilhete e vai pra lá achando que é uma fofoca, alguma coisa que ela precisa ver. O plano dele dá meio errado, mas no final dá certo e a mulher acaba sendo assassinada mesmo pela criatura. E como o plano do Cebolinha infalível dele, ele tranca a caixa novamente sem o bicho matar ele. Ele consegue trancar a caixa, pega e joga no fundo do oceano. Ele volta pra casa, conta pro Stanley, que fica chocado, né? O amigo dele é um assassino maluco, porque o povo atacou os dois lá por culpa do Stanley, porque ele quis abrir a caixa? Sim, mas não foi ele que fez. O amigo dele fez. E aí a gente vê a criatura escapando lá do fundo do oceano e continua no próximo episódio. Só que acabou mesmo, era só isso, acabou a história. Eu gosto de como eles destacam a mulher aqui dos outros personagens. Eu já falei lá em cima, né, que a maneira com que as personagens femininas são retratadas podia ter personagens melhores, mas eu gosto de como a direção faz dar essa ênfase de que ela é diferente, sabe? A gente vê visualmente, não só pela gritaria, não só pela postura dela, mas também visualmente que ela é diferente daqueles outros personagens. Também tem umas composições mais estilizadas, né? O fundo fica preto, parece uns desenhos atrás, que lembra assim a angulação da câmera, a iluminação que vem assim mais de baixo. É extremamente parecido com os filmes de monstros dos anos 50, que pra mim ficou sendo a referência clara desse episódio aqui, desse segmento aqui, e eu gostei muito disso.
Ah, e o animatrônico é fantástico, tá? Como eu disse, ele foi o primeiro que o Tom Savini fez e mesmo assim ele é irado. Quem ajudou ele, quem deu umas dicas, né, de como ele fazer foi o Rob Bottin, que a gente conhece por ser o responsável pelos efeitos especiais de O Enigma de Outro Mundo, porque todos os caminhos levam até John Carpenter, e também por O Vingador do Futuro. Como eu disse, parece meio que um macaco, uma coisa símia, um homem das neves, sabe, um Yeti. É bem bacana, o design dele é muito legal, apesar de a gente não ver ele tão claramente como eu gostaria de ver. O que a gente vê é bem legal, os olhos esmeralda, sei lá, amarelo ali, bem sinistros, é muito legal. Nos bastidores eles chamavam o boneco de Fluffy, e eu achei isso muito querido, o Fluffy. Mas os personagens em si são completamente odiáveis, e eu meio que queria que todo mundo morresse mesmo. Eu fico muito triste do marido não ter morrido nesse final, mas não dá meio que entender que talvez o bicho vá atrás deles depois, mas eu queria que ele tivesse rodado, porque que velho chato também. Sabe, cria um par de bolas, mas não precisa matar a mulher. Que vingança mais fácil. Mais fácil do que pedir divórcio, né, seu covarde? O quinto segmento é o das baratas. E é isso. Eu não vou ficar me delongando muito, porque depois eu tenho que ficar tirando screenshot dessa merda. E eu não quero ficar tirando screenshot de barata. A história acompanha esse velho que ele é germófobo e sei lá, ele é misantropo, ele não gosta da humanidade, não gosta de outras pessoas. Ele foi interpretado pelo respeitável ator E.J. Marshall, de 12 Homens e uma Sentença e Tora Tora Tora. Ele é um velho odiável, completamente insuportável, que mora nessa penthouse, como é que chama? Nessa cobertura completamente limpa, luxuosa, branca, clara, que é pra você ver não ter sujeira. Na ideia original seria uma mansão dessas tradicionais de madeira grandonas, mas seria muito difícil fazer a barata se destacar nesse cenário e também, né, controlar elas nos ambientes. Então o ambiente branco fica muito mais fácil. Ele tá lá e começa a achar baratas pela casa, cada vez mais baratas e baratas. Enquanto isso ele recebe a ligação de um funcionário que diz que o rival dele se suicidou porque, né, eles fizeram uma compra agressiva, uma proposta de compra muito agressiva na empresa desse cara, e aí o cara tira a própria vida. E o velho, sendo um grandíssimo desgraçado, começa a rir, a se divertir, falando que era isso mesmo que tinha que ter acontecido, e que bom que o cara fez isso. A situação vai piorando com as baratas e aí ele chama o faz tudo do prédio, que é um homem negro que, né, esse velho desgraçado faz questão de ser racista com ele. E aí mais barata, muito barata. A mulher lá do cara que tirou a própria vida liga pro velho, né, pra brigar com o velho, e o velho se diverte, fala que é isso mesmo, kkk, bem feito que ela morreu, que a mulher tinha que viver agora. E a mulher ameaça ele, né, porque pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. A situação só vai piorando com as baratas e a gente meio que fica entendendo que aquilo é tudo uma alucinação do velho, né, o faz tudo deixa entender lá na primeira cena com ele, de que o velho tá imaginando que não tem as baratas mesmo. E lá no desespero com as baratas, o velho acaba se trancando num desses quartos de pânico, né, porque aparentemente, assim, porque supostamente deveria ser um lugar limpo das baratas, longe das baratas. Mas não é isso que acontece, o lugar fica completamente infestado e o velho morre de treco. É o famoso treco, né? Ele teve um treco e morreu. E aí as imagens no outro dia mostram a casa e tá tudo limpo, não tem as baratas que ele matou, não tem aquela infestação. Acho que o velho alucinou mesmo, mas plot twist, a gente vê o cadáver do velho lá dentro do quarto do pânico e sai o que de dentro dele? Sim, um monte de barata. Foi nojento, me deu um nervoso do caramba, eu queria arrancar minha própria pele, eu não gosto de barata, eu não queria ter que falar desse segmento, eu não queria ter que ver esse segmento. Eu na situação dele teria morrido na hora que ele mastiga a barata lá, que ele come um cereal e tem barata dentro, aí eu já tinha ido, já tinha subido, feito a passagem, tinha acabado tudo. Eu sei dizer pra vocês que foram usadas cerca de 20 mil baratas nessa gravação e que elas foram a parte mais cara do orçamento todo do filme. Eles acharam até em algum momento que não seria possível, porque seria muito caro, eles precisariam colocar outro segmento no lugar. E tá ótimo, já falei de barata um monte de vezes, pelo amor de Deus. E por fim a gente tem a conclusão, né, do primeiro segmento que liga a todos. Dois coletores de lixo estão lá trabalhando, eles encontram a revista do Creepshow e quando eles estão folheando eles veem que uma das compras que nas revistas antigas tinha o ticketzinho ali que você escrevia e enviava pelo correio para comprar objetos. E aí tem os objetos amaldiçoados e a gente vê que alguém comprou um objeto amaldiçoado da revista. Volta pra casa, o pai tá lá gritando, chamando o menino, cadê ele, não sei o quê. E a gente vai pro quarto ver o garoto e ele tá com um bonequinho voodoo do pai dele. E assim ele consegue a vingança contra o pai abusivo e consegue voltar a ler os seus livrinhos, seus gibizinhos de terror. Como eu disse na primeira parte, Creepshow é uma das minhas antologias favoritas e eu sinceramente acho que é uma das melhores homenagens, uma das melhores transposições da mídia dos quadrinhos pro cinema. E é muito doido pensar que esse aqui foi o único filme do George R. Romero que chegou no topo das bilheterias, sabe? O velho nunca conseguiu isso. É muito maluco porque ele basicamente inventou um grande segmento do cinema de terror. E é isso, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui. O vídeo tá ficando maior do que eu gostaria, porque eu tenho pouco tempo pra editar.
mas vamos ficar com isso mesmo. Então deixa aqui nos comentários se você gosta de antologias, quais outras antologias você quer ver por aqui, se eu continuo com esse quadro. E diz aqui também se você já tinha assistido o Creepshow, se você já conhecia antes, o que você acha de Creepshow. Me diz também o que vocês acharam do ator Stephen King, é muito importante isso pra mim. Então deixa seu like antes de partir. E é isso, pessoal. Até o próximo filme. Beijos!